Fala pessoal, tudo bem? Thiago Taton por aqui. Quero falar em especial com os alunos da formação de Mindfulness do modelo neurocognitivo. Pessoal, tem surgido muitas dúvidas em relação à questão da inibição motora que está presente no tema 1, em particular no tema que inaugura o BMT, que é o protocolo que emerge do modelo neurocognitivo em Mindfulness. Muitas pessoas têm falado, nossa, o que é isso, Thiago? A gente não sabe explicar, é baseado em neurociência, mas é complexo para nós, como é que nós fazemos? Bom, esse tema do controle inibitório, na verdade, é sim um tema relativamente complexo em neurociência cognitiva ou em neuropsicologia. Mas vamos pensar de maneira simples. Todos os nossos cérebros humanos e de alguns animais também, eles têm funções executivas, tá? O que são essas funções executivas no cérebro, tá? São habilidades que nos ajudam a focar em múltiplos fluxos de informação ao mesmo tempo. Monitorar erro, tomar decisão com base em informação disponível, rever plano, e também não ter ações precipitadas, né? Então é um conjunto, uma série de funções executivas que são importantes para que a gente tenha sucesso na vida pessoal, profissional, social. E um déficit nessas funções executivas, que são várias, predispõe também ou podem indicar psicopatologia. Então, desde que nós nascemos, ou desde que a gente acorda num dia, o nosso cérebro está atento, planejando ações, elaborando objetivos. Quem coordenam essas habilidades do cérebro são as funções executivas. Então, existem diversas funções executivas. Uma das funções executivas mais importantes é o próprio controle inibitório. O que seria o controle inibitório? São esses processos de controle do comportamento, da atenção e das emoções. Então, controle inibitório, vamos dizer assim, é o que autorregula pensamentos, comportamentos e emoções. Então, basicamente, é o triângulo do BMT. Lembra? Corpo, pensamentos e emoções. A gente tem que ter habilidades, skills de controle inibitório. Aliás, o nosso cérebro, ele vem hardwired, ele vem já constituído, programado. Claro, em alguns casos de má formação fetal, alguns problemas, você já vai ter um prejuízo em funções executivas e controle inibitório. Algumas psicopatologias também, algumas condições genéticas, biológicas, podem predizer também problema nas funções executivas, em particular no controle inibitório. Mas vamos pensar num cérebro relativamente saudável, tá? Ou, por exemplo, todo ser vivo, todo ser humano, ele já nasce com essas capacidades de controle inibitório. À medida, por exemplo, que a gente vai desenvolvendo quadros psicopatológicos, como ansiedade ou transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, isso predispõe também problemas do controle inibitório. Na verdade, a gente não sabe o que vem primeiro, são problemas do controle inibitório que levam a psicopatologias ou vice-versa, né? Ou se é uma coisa que acontece em mútua concorrência. Mas o controle inibitório é muito importante para que a gente consiga controlar rotinas automáticas para transformar em rotinas mais controladas, tá? Então os processos de distração, atenção, os processos de eu conseguir inibir um comportamento, e como comportamento e emoção, por exemplo, estão muito associados, quando eu trabalho geralmente em um domínio desse, os outros domínios são afetados. Então a regulação afetiva, a regulação motora e a regulação cognitiva, elas acontecem mais ou menos juntas. O que é interessante, gente, é que em neurociência cognitiva a gente descobriu, primeiro, que existe esse efeito. Vou até tentar colocar na tela aqui depois uma print de um artigo que ele fala do inhibitory spillover. O que seria isso? É como se fosse um espirro, um gotejamento inibitório. Ou seja, o que acontece em uma área, se eu trabalho inibição do ponto de vista emocional, vai ter algum efeito motor ou dos pensamentos. Se eu trabalho inibição dos pensamentos, teria algum efeito motor ou emocional. Então isso era uma hipótese, uma ideia, já que elas compartilham. E por que compartilham, pessoal? É simples, vamos supor que eu estou com uma emoção de raiva agora. Essa emoção de raiva, ela não acontece no vácuo, né? A emoção da raiva, ela acontece no meu organismo e ela se manifesta
em uma ação, por exemplo. Cerrar a mão, mudar a face. E posso ter um comportamento como bater, socar. Ou seja, tem uma motricidade envolvida na emoção. Também quando eu estou com uma emoção de raiva, isso também afeta os meus pensamentos, né? Lembre-se da última vez que você ficou com muita raiva. Os seus pensamentos também se alteram quando você está com raiva. Então o que os cientistas começaram a pensar? Bom, essas habilidades de regular as emoções, ou seja, inibição emocional seria regulação emocional. Essa capacidade de flexibilizar pensamentos, porque se eu estou flexibilizando um pensamento, eu estou inibindo o pensamento automático. E o ato de inibir o movimento, que é a inibição motora, elas acontecem de maneira com contato, com congruência. Supôs-se então que essas habilidades inibitórias compartilhassem de uma região cerebral comum. E de fato, apesar do controle inibitório estar espalhado por todo o córtex pré-frontal, essa região logo atrás da testa, a gente chama em inglês de PFC, Prefrontal Cortex, existem algumas regiões que parecem estar um pouco mais associadas ao controle inibitório. Uma dessas regiões é o córtex pré-frontal lateral direito. Então é simples, córtex pré-frontal lateral direito. Parece que minha câmera estava um pouco espelhada aí, espero não fazer confusão para vocês. Mas enfim, é só você colocar a sua mão direita em cima do lado direito do seu córtex pré-frontal. Então, é claro que existem outras áreas laterais ou ventromediais, orbitofrontais, você não precisa saber essas nomenclaturas. Basicamente, do lado direito do seu córtex pré-frontal no seu cérebro, parece que é uma região muito importante no controle inibitório. O que os cientistas começaram a encontrar, que é interessante, e isso é a base do modelo neurocognitivo, é que apenas através do controle ou do treinamento do controle inibitório motor, eu teria esse spillover effect, esse efeito de gotejamento. Então o que eles estão... Ainda está no nível de hipotetização, mas a gente já tem encontrado algumas evidências para isso. Quando eu treino o controle inibitório na dimensão motora, ele afeta, ele impulsiona, ele propulsiona também as habilidades de inibição cognitiva e emocional. Apenas quando eu trabalho na dimensão motora. O contrário, se eu começar treinando, por exemplo, flexibilidade cognitiva, que seria a inibição cognitiva, eu vou ter ganho apenas na flexibilidade cognitiva. Ele não vai ter esse efeito de gotejamento nas outras regiões. Então, o que a gente sabe? Que tudo envolvido na motricidade, na inibição do controle motor, parece ser o melhor ponto de partida para fazer um treino sistematizado de controle inibitório do que eu começar por um treino de regulação emocional ou de flexibilidade cognitiva, porque eu não vou ter esse spillover effect, ok? Então assim... Meus gatinhos estão fazendo barulho aqui. Espero que não atrapalhe vocês aí. Então vejam bem, controle inibitório é parte das funções executivas que os nossos cérebros precisam fazer para agir, para se comportar, para se regular no mundo. Dentro do controle inibitório, nós temos a inibição cognitiva, que seriam de pensamentos, emocional, que é a regulação emocional, e a inibição motora. É importante, então, se as capacidades inibitórias estão associadas a menor chance de desenvolver doença mental, transtorno mental, e maior capacidade, quanto mais controle inibitório eu tenho, maior bem-estar pessoal e profissional eu vou ter, porque eu vou ter capacidade de negociar com situações, inibir coisas que virão de forma automática, que podem me prejudicar. Então é importante que eu treine o controle inibitório. Então é isso que a gente usa no Mindfulness, em particular começando pelo corpo, pelas habilidades somatosensoriais e pelo movimento. Por isso, pessoal, que no FOFBOK, pés no chão, bumbum na cadeira, pausa. É tão importante a questão da postura, porque nós estamos inibindo o movimento padrão automático de sentar. Por isso que nós treinamos na sessão 1 todo tipo de atividade inibitória, como a uva passa proporciona ao comer devagar, ao procurar observar detalhes que eu não tinha observado quando eu como simplesmente correndo. Por isso que nós fazemos a uva passa, o FOFBOK, pés no chão, bumbum na cadeira,
Pause. Principalmente o ajuste do corpo, o desmontar da posição automática e os movimentos com atenção plena. Há uma sugestão de se fazer o nado de costas, o swimming backward, mas qualquer movimento que você fizer de maneira lenta e com atenção plena é um treino inibitório. A gente pode usar, por exemplo, o movimento de pescoço esquerda-direita, mais devagar ainda do que eu estou fazendo aqui, convidando a pessoa a levar a atenção a cada etapa do movimento. E como normalmente nós fazemos esse movimento em alta velocidade, eu tenho que inibir a motricidade. Neste momento em que eu estou inibindo a motricidade, eu estou tendo o spillover effect nas outras áreas inibitórias. Ok? Eu vou tentar colocar uma imagem do cérebro aqui, ou enquanto eu falei anteriormente, ou nesse momento agora, para mostrar mais ou menos, de repente aquele momento em que eu falei a parte do cérebro onde isso está acontecendo. Basicamente, quando eu estou treinando a inibição motora nessa região, o que acontece ali? O fluxo sanguíneo aumenta naquela região, a atividade elétrica aumenta, então supostamente eu estou recrutando mais aquela região, treinando, exercitando aquela região. O cérebro tem muito essa questão da neuroplasticidade associada ao use it or lose it, ou seja, nós estamos usando essas áreas do cérebro para mostrar para o nosso cérebro, bom, é importante que essas áreas estejam em ação. Ok, pessoal? Espero que esse vídeo seja útil para todos e todas. Tentei dar o meu melhor aqui. Amo muito vocês. Eu tenho eterna gratidão por vocês que têm confiado nesse trabalho da professora, minha grande professora, nossa professora Tamara Russell, e no meu trabalho também em tentar levar esse modelo adiante, como fiz no meu doutorado, no meu pós-doutorado. É um modelo contemporâneo, muito bonito de mindfulness, muito promissor e assentado em neurociência, como a gente acabou de falar aqui nesses quase 15 minutos de vídeo. Que alegria estar podendo falar com vocês. Beijo. Beijo do gordo. Beijo do gordo.